Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction. E hoje, meus irmãos, estamos aqui para estar realizando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E, meus amados, estamos chegando ao final de mais um trimestre. Chegamos na 13ª lição, meus irmãos. Esta lição maravilhosa que tivemos a oportunidade de estudar sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Foi uma lição maravilhosa, meus irmãos. E hoje vamos falar sobre a 13ª lição, que tem como título, meus amados, Imagens do Fim. Mas antes da gente ir para o estudo da lição, meus amados, desta semana, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, por favor, já se inscreva e também ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que o irmão Ramon lançar um conteúdo novo aqui dentro do canal Revelaction, você será avisado, você será notificado. Então, deixado todo este recado aí para você, meus irmãos, vamos começar mais um estudo da lição da Escola Sabatina aqui dentro do nosso canal Revelaction. E, meus amados, como já foi mencionado, o título desta semana é Imagens do Fim. E o versículo para memorizar se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 9, onde a palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos, acompanhem comigo aí na tela. Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Interessante, meus amados, este verso para memorizar, porque ele nos traz a lembrança exatamente a mensagem do primeiro anjo, lá de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, onde a palavra do Senhor nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda ou é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Interessante, por isso que ele diz, eu sou hebreu e temo o Senhor. Já é um paralelo com a primeira mensagem que diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque chegada a hora do juízo, e aqui fala este momento que ele diz aqui, o Deus do céu que fez, o Deus criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas. Aqui a lição introduz da seguinte forma, meus irmãos, na parte de sábado. Nesta semana, concluiremos nossos estudos sobre relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Desta vez, veremos a missão de Jonas em Nínive. Então, a lição desta semana, meus amados, vai tratar exatamente da pregação de Jonas, onde ele recebeu aqui a missão de Deus para levar uma mensagem de salvação, uma mensagem de juízo para aquele povo da terra de Nínive. E não só isso, a lição também vai falar um pouquinho sobre a queda de Babilônia, que se encontra em Daniel, capítulo de número 5, e o momento ainda da ascensão de Ciro, meus amados, que também é um tipo de Cristo. E aqui fala que o rei Ciro, o rei persa, que libertou o povo de Deus e lhe permitiu retornar à terra prometida. É interessante, meus amados, que assim como nós traçamos paralelos ali entre a história de Ruth e Esther com os últimos dias, a história de Ananias, Misael e Azarias com os últimos dias, nós vamos fazer a mesma coisa com estas histórias, meus irmãos. O que é a história de Jonas, a pregação de Jonas, com ali o povo de Nínive tem nos ensinar? O que é essa história aqui, meus amados, da queda de Babilônia física tem a ver com a queda da Babilônia espiritual? E quem este Ciro aqui está representando para nós agora nos últimos dias, meus irmãos? Então nós vamos traçar este paralelo. Vamos extrair aqui lições, aplicações para os últimos dias. Porque lembre-se, meus amados, que não existe nada de novo debaixo do sol. E aqui, meus amados, na parte de domingo já, a lição tem como título O Profeta Relutante. E a lição introduz da seguinte forma: a história de Jonas, que é mencionada ali em Jonas, capítulo 1, versos 1 a 4, embora breve, é impactante. Muitos crentes veem em si reflexos desse profeta relutante. Por que profeta relutante, meus irmãos? Porque Deus confiou a missão a Jonas de pregar o evangelho para aquelas pessoas que moravam ali naquela cidade de Nínive, meus irmãos, que foi uma cidade construída por Nimrod, que foi o primeiro rei de Babilônia.
Foi ele que construiu ou começou a construir aquela grande torre de Babel, meus irmãos. Então as pessoas daquela cidade eram pessoas que viviam uma vida, meus amados, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Mas é claro que Deus ele conhece todas as coisas. O Deus que nós servimos é um Deus onisciente. E ele sabia que naquela cidade tinha muitas pessoas que estavam com seus corações arrependidos, prontos para aceitar a verdade. Então Deus mandou ali, levantou Jonas, confiou uma grande missão para Jonas, que era para que Jonas fosse lá naquela cidade e pregasse uma mensagem de salvação para aquele povo, para que ele se arrependesse de seus pecados, de suas abominações, meus irmãos. Mas o que foi que aconteceu? Jonas, ele recuou diante da missão ao qual Deus lhe confiou, meus amados. Em vez de Jonas ser como o profeta Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas fez o contrário, meus amados. Jonas fugiu e ficou conhecido na história no mundo atual como sendo o profeta fujão. E aqui a lição colocou como título o profeta relutante. E ainda a lição continua, meus irmãos. Ela diz: a história contém lições a respeito de eventos futuros. Lembre-se, a história ela se repete, meus irmãos. A história se repete. E aqui nós temos a primeira pergunta que diz: leia Mateus capítulo 12, verso 38 a 42. Às quais partes da história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Quais lições sobre o juízo final são encontradas em sua declaração, meus irmãos? Então, meus amados, para estar respondendo essa pergunta, vamos ler aí Mateus capítulo 12, versos 38 a 42. Tome sua Bíblia e vamos junto aqui ler a partir do verso 38 de Mateus capítulo 12. Acompanhe comigo aí na tela, meus irmãos. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Que texto realmente impactante, meus irmãos. Então, com a leitura desse texto, nós já conseguimos responder esta pergunta que diz: a quais partes da história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Meus amados, a resposta já se encontra aqui no verso 40. Quando nós lemos aqui o versículo 40, a Bíblia nos diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, meus irmãos, a parte que Jesus ele se referiu aqui da história de Jonas como se aplicando a ele próprio, foi exatamente esse paralelo que ele traçou. Que como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus também passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui nós temos este primeiro paralelo entre a história de Jonas e a história de Jesus, meus irmãos. Um outro detalhe, a pergunta da lição diz também: quais lições sobre o juízo final são encontradas em sua declaração? Meus amados, tanto Jonas quanto Jesus, eles tiveram uma mensagem de salvação, uma mensagem de juízo, meus irmãos. Porque se você olhar aqui no versículo 41, veja aqui no verso 41 que diz: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então veja, meus irmãos, olha o outro paralelo. A mensagem de Jonas era uma mensagem de salvação. Era uma mensagem para realmente chacoalhar aquele povo que estava vivendo uma vida de pecado. E Jonas foi enviado como mensageiro de Deus para mostrar para aquele povo que ainda havia jeito, meus irmãos. A porta da graça ainda estava aberta para aquela nação.
E por que estava aberta? Porque Deus conhece o coração de cada pessoa, meus irmãos. Ele sabia que o coração dos ninivitas estava agora também aberto para receber a mensagem de salvação. E Jesus, ele se compara com Jonas, porque Jesus, meus amados, ele também veio com a grande missão. A primeira vinda de Jesus, onde Jesus veio a esta terra, meus amados, a sua principal missão era salvar o que se havia perdido. Jesus, ele foi enviado para esta terra com dois propósitos, meus irmãos. O primeiro propósito da missão de Cristo era reivindicar o caráter de Deus o Pai. E, em segundo lugar, salvar a raça humana que estava perdida por causa da transgressão. Então, tanto Jonas quanto Jesus, o trabalho de ambos é exatamente o trabalho de salvação, um juízo de salvação, meus amados. É por isso que a própria lição colocou aqui a resposta de forma resumida e disse: ambos pregaram uma mensagem de juízo. Porque lembre-se, meus irmãos, ainda que esta mensagem seja uma mensagem de salvação, mas é claro que a salvação ela acontece dentro do juízo. É por isso que nos últimos dias nós teremos uma pregação de salvação, mas ao mesmo tempo é uma chamada para que as pessoas possam sair de Babilônia. Como a própria lição colocou aqui, meus amados, onde aqui, meus irmãos, no terceiro parágrafo aqui, a lição diz assim: há um momento importante na história que pode apontar para um movimento remanescente dos últimos dias. E aqui nós já conseguimos também traçar um paralelo entre a história de Jonas, a história de Jesus e o povo remanescente nos últimos dias, que na verdade são os 144 mil, meus amados. É aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que também, como diz Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este povo, meus amados, são os 144 mil, meus irmãos, que tem uma mensagem, ou melhor, a última mensagem de advertência a este mundo, a verdade presente para os últimos dias, que são as 3 mensagens angélicas. E aqui a lição ainda continua e diz: ao ser questionado sobre quem era, Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Esse aqui é o nosso verso para memorizar. E aqui diz, meus amados, uma declaração muito parecida com a mensagem de qual anjo, meus irmãos? Nós temos 3 anjos que voam pelo meio do céu, proclamando em alta voz o evangelho eterno, lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. E este versículo, como já foi mencionado logo no início aqui da lição, ele traz à nossa lembrança a primeira mensagem angélica, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então veja claramente que assim como a mensagem de Jonas era uma mensagem de repreensão, era de salvação, mas ao mesmo tempo era uma mensagem de juízo, porque o nosso Deus ele é amor, mas também é justiça. Da mesma forma, a mensagem de Jesus é uma mensagem de juízo e ao mesmo tempo uma mensagem de salvação. Porque lembre-se, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 5, meus amados, João contemplando a cena do juízo, a Bíblia fala que ele viu ali um livro selado com 7 selos na mão do Pai. Mas foi declarado diante de João que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir aquele livro e nem mesmo era digno de olhar para ele. Então João, meus amados, ele começa a chorar. Por que ele começou a chorar, meus amados? Porque ele sabia que o destino do caráter do Pai e o destino da própria humanidade estava nas mãos de Deus o Pai, meus amados. Então alguém precisava abrir aquele livro, alguém precisava iniciar o julgamento. E naquele momento não havia sequer, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém era digno, meus irmãos. Mas aí, meus amados, quando tudo parecia perdido, então surgiu uma luz no fim do túnel, porque um dos anciãos chegou até João no momento que ele estava chorando e disse para ele: João, meu filho, não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E por que ele era digno? Porque com seu sangue ele nos comprou, para que nos tornássemos reis e sacerdotes no seu santuário celestial, meus irmãos. Então Jesus, ele é o grande juiz.
e veja claramente que a salvação se encontra no juízo. Então, o juízo de Deus não é para condenar, meus irmãos. O juízo de Deus, que nós conhecemos como sendo juízo pré-advento e juízo investigativo, é um juízo de salvação, meus amados. É por isso que em 1 Pedro 4,17, a Bíblia nos diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E um outro ponto que a lição ainda continua dizendo: de fato, a ênfase de Jonas no Senhor como aquele que fez o mar e a terra, obviamente aponta para ele como Criador. De fato, né, meus irmãos? A primeira mensagem angélica e esta mensagem de Jonas, capítulo 1, verso 9, volta a nossa mente para a criação. Isso nos traz à mente até mesmo do Santo Sábado de Deus, que é um memorial da criação. E a lição ainda continua e diz: esse fato é fundamental para o motivo pelo qual devemos adorá-lo. E a adoração é central para os eventos dos últimos dias. Meus amados, as 3 mensagens angélicas, elas trazem uma mensagem de adoração. E elas mostram claramente que no tempo do fim, a questão principal do tempo do fim será a questão da adoração. Enquanto o primeiro anjo nos convida a adorar a Deus, o terceiro anjo nos adverte de adorar a besta, meus irmãos. Uma coisa é certa: ninguém pode servir ao mesmo tempo 2 senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou amará um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Satanás. Ninguém pode ficar, meus amados, em cima do muro, tomando o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Precisamos tomar uma firme posição, ou ao lado do Senhor Jesus, ou ao lado de Satanás. Uma coisa é certa, meus amados: hoje eu tomo a minha firme posição de estar ao lado do Senhor. E aqui, meus amados, a lição ainda continua e diz aqui no último parágrafo: ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Qual é esta Babilônia espiritual, meus irmãos? É exatamente, meus amados, a Igreja Católica Apostólica Romana, meus irmãos. E também as suas filhas, que são igrejas caídas, que também estão na América do Norte hoje, meus amados. Igrejas estas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo e do segundo anjo na época do alto clamor que foi dado ali, meus amados, na época entre os anos de 1842 até o ano de 1844. Mas esta Babilônia, nos últimos dias, ela não se limita apenas ao papado e às igrejas prostitutas, o protestantismo apostatado. Esta Babilônia, nos últimos dias, ela também vai se estender a todas as abominações da terra, como é mencionado em Apocalipse, capítulo 17, o verso de número 5, meus amados. E aqui a lição ainda continua e diz, meus irmãos, a lição nos mostra claramente que a nossa mensagem é uma mensagem impopular, porque ela, meus amados, não causa paz. Quando nós pregamos a mensagem dos 3 anjos, nós estamos trazendo a guerra, meus irmãos. Lembre-se, houve um momento da história em que o céu era todo branquinho, meus amados, e surgiu um pontinho preto, pregando falsas doutrinas. O que foi que ocasionou, meus amados? Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos contra Miguel e seus anjos. Mas, todavia, eles, Satanás e seus anjos, não prevaleceram. Nem mais no céu se achou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Sim, foi expulso para a terra e com ele seus anjos. Então perceba, Satanás foi um causador de divisão, mas esta divisão ocasionada no céu foi ocasionada porque ele pregou mentiras, pregou contra o caráter de Deus. Mas existe um outro tipo de divisão, que é exatamente a mensagem impopular que será pregada pelo último remanescente da história deste mundo. E quando eles começarem a pregar de forma clara e aberta essas mensagens, vai gerar paz ou vai gerar guerra, meus irmãos? Vai gerar guerra. Só que agora nós temos o contrário, porque o mundo inteiro jaz no maligno. No céu, o mundo inteiro do céu era branquinho e surgiu um pontinho preto que era Satanás introduzindo falsas doutrinas contrárias ao caráter de Deus, que é manifestado na sua lei, nos 10 mandamentos. Mas nos últimos dias, nós temos um círculo todo preto, uma terra inteira que jaz no maligno, praticando abominações. E vai surgir este pontinho branco, chamado na Bíblia de o último remanescente,
ou aqueles em qual o dragão está irado, porque eles guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. São chamados de 144 mil. E quando eles começarem a pregar as mensagens de forma aberta, meus irmãos, vai gerar paz ou vai gerar guerra? Vai gerar guerra, meus irmãos, para se cumprir as palavras de Mateus capítulo 10, o verso 34. Quando Cristo diz: não penseis que vim trazer paz a esta terra. Não penseis que vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Por que a espada? Porque as pessoas estão adorando a outros deuses. E quando a mensagem de salvação é pregada poderosamente, meus irmãos, infelizmente o mundo não vai aceitar esta mensagem. Porque os filhos de Deus, eles andam na contramão do mundo. E, finalmente, todos aqueles que proclamarem esta mensagem serão perseguidos por estes outros que não aceitam e tentarão nos matar, meus amados. Infelizmente, é claro que muitos se tornarão mártires, mas a promessa de Deus é que o Senhor nos ressuscitará, ou ressuscitará aqueles que deram a sua vida em prol do Evangelho naquele último dia. E aqui, meus irmãos, a lição ainda diz que esta mensagem, meus amados, é para chacoalhar aqueles que estão em Babilônia. Por isso que diz, quando Deus diz, saiam dela, povo meu, ele indica que essas pessoas devem se arrepender. Uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas, mesmo quando transmitida da maneira mais gentil possível. E, meus amados, veja o que a lição está dizendo agora, que mesmo esta mensagem dos 3 anjos, que é a verdade presente para os últimos dias, mesmo esta mensagem sendo pregada de forma branda, bem tranquila, mesmo assim ela vai causar ainda divisão. Porque, como eu já disse, o mundo, meus amados, é contra os filhos de Deus. E nós que seguimos a verdade, nós andamos na contramão do mundo. Os filhos de Satanás não vão aceitar esta mensagem e vão nos perseguir, meus irmãos. Mas como a lição muito bem coloca, Deus tem filhos e filhas sinceras ainda espalhados em todas as denominações. E no momento certo, eles também vão se juntar ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E, meus amados, vamos agora para a parte aqui de segunda-feira, meus irmãos, que tem como título Obra de Arrependimento. E a lição aqui da parte de segunda introduz da seguinte forma: Jonas tinha uma mensagem bem distinta para o povo de Nínive. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Isso se encontra no versículo 4, meus irmãos, que diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída, meus irmãos. Então percebam, meus irmãos, que Jonas tinha a certeza de que aquele povo não receberia a mensagem do Senhor, que aquela cidade realmente estava condenada, meus amados. Por isso a lição ainda diz assim: parece claro que o lugar estava condenado. Afinal, essa não era uma palavra enviada diretamente de um profeta do Senhor? No entanto, o que aconteceu com Nínive? Nós sabemos que aqueles habitantes de Nínive, meus amados, estavam vivendo a vida da mesma forma como aqueles habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, meus amados. O que eles mereciam? Mereciam ser destruídos, meus irmãos. Mas mesmo assim, Deus não os abandonou. E por que Deus não os abandonou? Porque aquele povo não tinha também abandonado completamente a Deus, meus irmãos. Enquanto tiver uma pessoa querendo se salvar, Deus vai salvá-la, meus amados. Porque este é o trabalho do Senhor. E aqui nós temos a segunda pergunta que diz: leia Jonas, capítulo 3, o verso 5 a 10. Por que essa profecia não se cumpriu? Vamos ler aqui, meus amados, em Jonas, capítulo 3, o verso 5 a 10. E aqui nós já temos a resposta, porque esta profecia não se cumpriu. Que profecia, meus amados? De que Nínive deveria ser o quê? Destruída por conta dos seus pecados, o pecado de seus moradores. Como diz até Isaías, capítulo 24. Lá fala claramente que serão queimados os moradores da terra, porquanto transgridem as leis de Deus. Por isso serão queimados, e poucos homens restarão.
Mas aqui, meus amados, aconteceu um milagre, meus irmãos, porque esta profecia, ela não se cumpriu. E por que ela não se cumpriu? Veja o verso de número 5, meus amados. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então percebam, meus amados, porque a profecia não se cumpriu. Esta era uma profecia, meus amados, que era incondicional ou condicional? É condicional, meus amados. Eles, os ninivitas, a Bíblia diz que eles creram em Deus, meus irmãos. E a Bíblia diz que eles proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão. Está vendo, meus irmãos? E se converterão. Aquele povo estava pronto a se converter, estava pronto a abandonar o pecado, meus irmãos. É por isso que Deus ele se arrependeu, como a gente vai ver mais na frente. E aqui diz, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E veja que agora, meus irmãos, a resposta de Deus para os ninivitas. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria e não fez. Deus falou claramente que aquele povo, meus amados, deveria ser o quê? Ser destruídos, meus irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas Deus ele enviou Jonas para pregar uma mensagem de salvação. Porque ali naquela cidade tinha filhos e filhas sinceras de Deus, que ainda estava com o coração aberto a receber a salvação do Senhor. E aqui é interessante que a Bíblia diz que Deus ele se arrependeu. Nós sabemos que Deus ele não se arrepende, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui, na verdade, na língua do hebraico, é uma expressão idiomática. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, nós temos que entender que, na verdade, quem se arrependeu foi o povo ao qual Deus deu a chance. E por que Deus deu a chance dele se arrepender? Porque Deus já sabia que eles iriam se arrepender. Jonas não. Jonas, ele não sabia, porque Jonas não é onisciente, mas nosso Deus, o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o fim desde o princípio, meus irmãos. É por isso que ele enviou Jonas, porque ele sabia que aquele povo ainda se arrependeria. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito para aquele povo que ele iria fazer, mas não fez, você tem que entender isto como sendo uma expressão idiomática, que na verdade quem se arrependeu, quem foi, meus irmãos? Foi o povo de Nínive. Então, esta promessa de destruição da parte de Deus era uma promessa incondicional ou condicional? Condicional. Deus ele destruiria aquele povo se aquele povo permanecesse rebelde, permanecesse vivendo na prática do pecado. Mas como o povo se arrependeu de sua transgressão e se voltou para Deus, Deus jamais os lançaria fora, meus irmãos. O objetivo de Deus, meus amados, é salvar o maior número de pessoas possível, meus irmãos. Esse é o trabalho do Senhor. Então, meus amados, a lição respondeu aqui de forma resumida. Esta profecia não se cumpriu porque o povo se arrependeu de seus pecados. Deus deseja salvar as pessoas e não condená-las. Esse é o trabalho de Deus, meus irmãos. Deus não vem para destruir as pessoas. O que Deus vem fazer, meus irmãos, é destruir o pecado. Na sua segunda vinda, Deus não vem destruir os seres humanos. Ele vem destruir o pecado. Mas é claro que, infelizmente, muitos, milhares, incontáveis seres humanos serão destruídos. Por quê? Porque não quiseram soltar os seus pecados, meus irmãos. E aqui a lição continua dizendo, ela coloca até assim, meus amados. Aqui no segundo parágrafo a lição diz: podemos esperar algo assim nos últimos dias, com a mensagem final para o mundo caído? É claro que sim, meus amados.
Deus tem filhos e filhas sinceras espalhados em todas as denominações. Por isso aqui a lição diz: sim, e ao mesmo tempo não. Em todo o mundo haverá muitas pessoas que atenderão ao chamado. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Agora só tem um detalhe aqui, meus amados, que nós temos que ter cuidado. Não é que muitas, milhões de pessoas vão se converter nos últimos dias. Não, meus amados. A serva do Senhor fala que está na casa de milhares, não na casa de milhões. Nós precisamos entender, meus irmãos, que em cada denominação aí afora existe também um remanescente dentro dessas denominações. E estes remanescentes vão se unir e formar um único remanescente no tempo do fim, que na verdade, de acordo com o espírito de profecia, serão ali exatamente aqueles que vão guardar os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que são os 144 mil, meus amados. E a lição ainda continua dizendo: saiam dela, povo meu, citando aqui Apocalipse 18:4. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Em todo o mundo, as pessoas tomarão posição e, desafiando a besta aqui é uma referência ao papado, guardarão os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, conforme Apocalipse 14:12. Essas pessoas, como as de Nínive, serão livradas do juízo que recairá sobre os perdidos. Porque lembre-se, meus irmãos, que todos aqueles que não receberem o selo do Deus vivo receberão a ira de Deus. Ira essa, meus amados, que na primeira fase desta ira, estas pessoas ou estes ímpios que não receberam o selo do Deus vivo sofrerão as pragas descritas nas trombetas e as pragas descritas nas taças, meus irmãos. Então elas receberão a primeira fase da ira de Deus e a segunda fase da ira de Deus. As primeiras pragas e as últimas pragas, que vai se concretizar nas 7, ou melhor, no derramamento das 7 taças de sua ira. E aqui diz, meus amados, ao mesmo tempo devemos lembrar de que algumas profecias, como o anúncio da destruição de Nínive, eram condicionais. Como eu já mencionei para vocês, aquela profecia de que Deus destruiria aquela cidade era uma profecia incondicional ou condicional? Condicional, meus amados. Deus, ele espera ali uma ação da própria pessoa. O que Deus faz, meus amados, na verdade, é dar uma resposta mediante a ação da própria pessoa, ao qual ele está oferecendo ali a oportunidade de salvação, nos mostrando que nós temos o quê? O livre-arbítrio, meus irmãos. Então, na verdade, Deus nunca fechou a porta da graça para ninguém. São as pessoas que vão fechar a porta para si mesmo. E quando elas fechar a porta para si mesmas, não deixar mais o Espírito Santo trabalhar em seus corações, então neste momento o Espírito Santo se retira da vida dessas pessoas e não pode fazer mais nada por elas, porque elas não querem que este Espírito Santo faça mais nada por elas. É isso que nós precisamos entender. Deus não é mal com ninguém, são as pessoas que rejeitam a voz do Santo Espírito de Deus, meus irmãos. E a lição ainda diz: ela seria destruída a menos que o povo se afastasse da maldade. Está escrito lá em Jeremias 18, 7 a 10. No entanto, outras profecias não são condicionais, ou seja, elas serão cumpridas. Não importa a resposta humana. As profecias messiânicas sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a marca da besta, as últimas pragas e a perseguição do fim dos tempos, elas ocorrerão independentemente do que os seres humanos façam, porque estas profecias, na verdade, essas sim, meus irmãos, são incondicionais, porque ou mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não querendo, eu querendo ou não querendo, elas vão acontecer, porque são profecias que já estão anunciando os eventos que hão de acontecer nos últimos dias, e tais profecias são incondicionais. Agora, as profecias que têm a ver com a salvação, meus irmãos, estas profecias sim, elas são condicionais. Porque, na verdade, meus irmãos, Deus ele espera a resposta de qual indivíduo, sobre o qual ele colocou diante dessa pessoa o caminho da vida e o caminho da morte. Então, todas as profecias que estão relacionadas com a obra de salvação de Deus na vida de uma pessoa,
estas profecias geralmente são condicionais. Mas estas outras, meus irmãos, com as 7 pragas, Deus apenas está citando aquilo que de fato vai acontecer, porque Ele já conhece o futuro, Ele já conhece que aquelas pessoas vão rejeitar definitivamente a voz do Espírito Santo e receberão sim as 7 últimas pragas da ira de Deus. E aqui diz, meus irmãos, a lição: as obras e as escolhas das pessoas determinarão apenas de que lado estarão quando se cumprirem os eventos finais preditos pelos profetas. E aqui, meus amados, na parte de terça-feira, nós temos como título o banquete de Belsassar. E a lição que já introduz da seguinte forma, meus irmãos: depois que Nínive foi conquistada por um exército de coalizão que incluía medos e babilônios, liderados pelo pai de Nabucodonosor, Babilônia experimentou um renascimento, como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, seu grande legislador, né? Porque Hammurabi ali foi o gigante, foi o primeiro grande legislador, criador de códigos de leis. Sob Nabucodonosor, que agora estava livre de ataques assírios, Babilônia cresceu em riqueza e em influência a ponto de as nações vizinhas terem pouca escolha a não ser reconhecer de má vontade seu domínio. E isto, meus amados, é muito claro quando a gente vai para Daniel capítulo 4, onde a Bíblia fala daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve. E ele viu que o seu reino se tornou uma grande árvore, meus irmãos. Ali representa exatamente o crescimento, a riqueza e o poder daquele império. Mas é claro que não deveria durar para sempre. E aqui a lição ainda diz: entretanto, até onde sabemos, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Daniel é de fato o governante legítimo de todas as nações. Interessante, o rei Nabucodonosor se converteu verdadeiramente ao Senhor, meus amados, como é nos mostrado ali no final de Daniel capítulo de número 4. O próximo relato que Daniel apresenta é o de seu sucessor, o vice-regente Belsassar. E aqui nós já temos a terceira pergunta que diz, meus irmãos: que mensagens espirituais importantes tiramos de Daniel capítulo 5, versos 1 a 31? O que no fim das contas levou Belsassar à destruição? Então, meus amados, aqui para estar respondendo essa pergunta, a lição pede para a gente ler todo o capítulo de número 5. Que vai falar aqui exatamente da queda de Babilônia. Mas, meus amados, eu não tenho tempo para ler todos os versos aqui com vocês. Então, recomendo que você leia todo o capítulo aí na sua casa com muita atenção. Mas, para a gente responder essa pergunta, basta a gente apenas ler os 4 primeiros versículos. E você já vai entender o que realmente levou Belsassar à destruição, meus irmãos. Os versos 1 até o versículo 4 diz: o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então vejam, meus irmãos, é isto que trouxe a destruição de Babilônia. Porque veja que agora o rei Belsassar, ele começa a blasfemar de Deus, desafiando aqui o Deus do céu. Ele pega os utensílios, meus irmãos, como mostra aqui o versículo 3, e trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles, meus irmãos. Pegaram os utensílios e colocaram ali bebida alcoólica. Veja agora o verso 5, meus amados. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Olha o verso 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus e os feiticeiros,
falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então nós sabemos que nenhum daqueles feiticeiros, astrólogos, encantadores, magos, sábios, nenhum deles conseguiu realmente revelar o que estava escrito naquela parede. E de acordo com o versículo 22, meus irmãos, aqui do mesmo capítulo, a Bíblia nos diz: tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Belsazzar, meus irmãos, não era inocente diante do Senhor, meus amados. Como a Bíblia diz, que ele conhecia, ele sabia de tudo isto, e mesmo assim ele não se humilhou diante do Senhor. Pelo contrário, ele desafiou o Deus do céu, pegando os utensílios do templo de Deus e começou a colocar e introduzir bebida alcoólica naqueles utensílios. Aquela foi a última gota d'água para Deus. E no versículo, meus amados, no versículo de número 24, 25, 26 e 27 diz: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Este rei, com todos os seus grandes ali, meus amados, todos eles foram pesados na balança do santuário de Deus e foram achados em falta. E aqui, meus amados, nós tiramos uma lição para nós. Eu e você também temos que ter muito cuidado, meus amados, para que naquele grande dia, quando nós formos pesados, o nosso caso, a nossa vida, for passado em revista no julgamento, que nós não venhamos a ser pesados na balança do santuário celestial, e assim como aqueles 1000, assim como o próprio rei Belsazzar, não venhamos a ser achados em falta, mas que na verdade venhamos a ser achados irrepreensíveis diante do Senhor. E aqui diz: Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, meus amados. Então a Bíblia é muito clara. A resposta aqui resumida da lição diz: Deus deu ao Belsazzar todas as oportunidades de se arrepender. Deus dá todas as oportunidades, meus irmãos. Enquanto a chance da pessoa se salvar, não pense que Deus vai abandoná-la, porque não vai. É nós que abandonamos ao Senhor. E aqui a lição ainda diz: ele sabia tudo o que havia acontecido com Nabucodonosor. Foi isso que nós lemos no verso 22. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Ele sabia de tudo, meus amados. Ele conhecia o Deus do céu. Mas ele, meus irmãos, decidiu continuar afrontando a Deus. Cometeu aquele pecado que nós conhecemos como sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição contínua do apelo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E nós sabemos qual foi o resultado, como nos mostra aqui nos versos que nós acabamos de ler. Versículo 24, 25, 26 e 27. O reino de Babilônia foi destruído e naquela mesma noite caiu o rei Belsazzar, que de acordo ali com a história, era mais ou menos ali a data 13 de novembro do ano 539 a.C. E meus amados, com esta parte aqui de terça-feira, eu já vou estar concluindo aqui a primeira parte do nosso estudo. Mas depois a gente vai continuar a parte de quarta-feira, que tem como título o secamento do Eufrates, e também a parte de quinta-feira que diz Ciro, o ungido. Então, para a gente finalizar, meus amados, eu gostaria de ler uma citação do Espírito de Profecia, aqui na parte de segunda-feira, 23 de junho, da própria lição da Escola Sabatina, dos comentários de Ellen G. White. Veja o que a serva do Senhor nos diz, meus irmãos. A longanimidade de Deus tem sido muito grande, tão grande que quando consideramos o contínuo insulto aos seus santos mandamentos, ficamos maravilhados. O Onipotente tem exercido seu poder para restringir seus próprios atributos, mas certamente ele se levantará para punir o ímpio, que tão ousadamente tem resistido às justas exigências do decálogo. Então veja, meus irmãos, ela é muito clara em dizer que a longanimidade de Deus tem sido muito grande. O nosso Deus, ele é longânimo, meus amados. Ela diz que ele é tão grande que quando consideramos o contínuo insulto aos seus santos mandamentos, meus irmãos, ficamos maravilhados. De fato, ficamos maravilhados. Porque ela ainda continua dizendo, ele é onipotente.
E ele tem exercido seu poder para restringir seus próprios atributos, meus irmãos. O nosso Deus ele é muito rico em misericórdia, meus amados. E ela diz, mas que certamente ele se levantará. Lembre-se, esta expressão, se levantar, representa aqui o fechamento da porta da graça. Ele, Jesus, se levantará, como diz Lucas capítulo 13, verso 24 e 25. Ele se levantará para fechar a porta de salvação para aqueles que definitivamente rejeitaram a salvação de Deus. E ela diz, certamente ele se levantará para punir o ímpio, que tão ousadamente tem resistido às justas exigências da lei de Deus, do decálogo, dos 10 mandamentos. Então, meus amados, com esta citação, eu finalizo aqui mais um estudo da lição da Escola Sabatina, dentro aqui do nosso canal Revelax, meus irmãos. Se ficou qualquer dúvida até aqui, meus irmãos, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo na medida do possível, meus irmãos. E se o conteúdo deste vídeo, meus amados, trouxe valor na tua vida, não deixa também de deixar aquele joinha, meus irmãos, para reforçar aqui, para dar força no nosso canal. E também lembre-se de compartilhar este conteúdo, este vídeo, com outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho eterno do nosso Deus, a palavra do nosso Senhor. Então, meus amados, deixado todo este recado aí para vocês, vamos agora, meus amados, fechar os olhos e citar aqui a bênção apostólica de Deus. Feche seus olhos, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: Amém, Amém e Amém. Louvado seja o Deus do céu. Então, meus amados, até o próximo encontro aqui do estudo da lição da Escola Sabatina, a segunda parte desta lição, aqui dentro do nosso canal Revelaxion.